paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs presentes aqui. E também a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede social. Estamos dando início a mais uma escola bíblica, da lição Respostas Bíblicas a Perguntas Difíceis. Hoje, o que a Bíblia diz sobre a origem do universo, né? Do que a Bíblia diz. Vamos fazer uma leitura para dar início a essa escola bíblica. Gênesis capítulo 1, alguns versículos. Gênesis capítulo 1, alguns versículos. Diz assim: a criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca, e o ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom, e Deus disse: que a terra produza relva e ervas, e dê sementes e árvores frutíferas, que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E disse Deus: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e a noite, e seja eles para sinal para estações, para dias e anos, e sirva de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E disse Deus: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E assim Deus criou as grandes criaturas marinhas, e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, e encham as águas dos mares, e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E disse Deus: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenham ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: sejam fecundos, multipliquem, enchem a terra, sujeitem-a, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que tenho dado todas as ervas que dão semente, que acho na superfície de toda a terra, de todas as aves que dá fruto, que dê semente, e isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, e todos os seres, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde que lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que havia feito, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã do sexto dia. Amém. Senhor Deus, ó Pai, nesse momento nós pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, que o Teu Espírito venha nos iluminar, venha nos abençoar nesse momento que iniciamos um estudo bíblico, Senhor, para aprender mais da Sua palavra, Senhor. Que a Tua palavra venha nos abençoar, venha nos enriquecer e venha nos aproximar de Ti, Senhor. Nós pedimos tudo isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Escola bíblica, né? Escola é lugar de aprender. E quando nós aprendemos, nós modificamos a nossa maneira de pensar. Nós temos que ampliar. Se nós viermos na escola bíblica, sábado após sábado, ano após ano, né? E não aprendemos nada, nós estamos perdendo tempo. Então vamos aprender um pouquinho aqui, nessa série de lições sobre apologética, a defender a nossa fé, a defender aquilo que nós acreditamos, né? E hoje nós vamos analisar a questão da origem do universo à luz da palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus revela a origem do universo, tá bom, irmãos? Aqui nós temos aqui, ó, lição número 9, o que a Bíblia diz sobre a origem do universo. Tá certo? O texto básico é aquele que eu li, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, tá certo? Qual que é o objetivo? Quando nós vamos estudar, né? Hoje, todos os professores que vão fazer o seu plano de aula, né? E tem que mostrar ao estudante, tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter um objetivo. Então, qual que é o objetivo? Despertar o estudante da palavra de Deus, o interesse por assuntos relacionados à origem do universo, a fim de que saiba responder de maneira bíblica aos questionamentos mais levantados em nosso dia. Às vezes eu posso achar que eu não preciso me aprofundar sobre isso, porque eu creio e pronto. Mas e as pessoas à nossa volta que precisam saber, ou eu preciso ajudar um companheiro, uma pessoa próxima à minha pessoa, né? Eu não preciso, né? Se fala assim, eu não preciso, eu creio e pronto. Mas tem pessoas que precisam aprender, então tem que ajudar outras pessoas a compreenderem. E se eu estiver numa situação aí conversando e alguém do meu lado, ele está se esforçando para aprender e ele está sendo questionado, como é que eu vou ensiná-lo? Como é que eu vou ajudar ele a fortalecer a fé dele? Então eu preciso ter esse questionamento e saber responder. Por apologética é defesa da fé. Vamos então aqui, na introdução, ver um pouquinho sobre a introdução. Seria o mundo um lugar sem sentido? Em que o tempo e o acaso trouxeram tudo à existência, ou viemos a existir pela inteligência de um ser supremo, né? Duas teorias contrárias ali, né? Nós viemos do acaso, ou uma inteligência suprema nos criou. Tudo isso tem a ver, irmãos, na questão de sentido, até de valores. Já teve uma pessoa da antiguidade que falou assim, há muito tempo atrás, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. E um outro que era bem ateu, esse que falou isso não era ateu, mas um outro bem ateu falou assim, se Deus não existe, se nós somos fruto do acaso, então nós não temos que viver dessa maneira aí, como até as pessoas que combatem a religião, eles combatem a religião, mas quer dar valor ao ser humano. Eles falam que o ser humano tem valor, né? Mas isso só é possível você dar valor a algo, né? Se existe um Criador Supremo que deu sentido a todas essas coisas. Se nós somos frutos do acaso,
porque também são contraditórios esse pessoal, né, que fala sobre o acaso, e fala que o ser humano tem valor, mas do outro lado eles falam assim, que o ser humano é uma espécie, né, olha o que eles falam, o ser humano é uma praga nesse planeta, sabia disso que o pessoal fala? O pessoal que defende aí o naturalismo, que são contra, fala que nós viemos do acaso, da milhões e milhões de evolução, eles falam que o ser humano é uma praga para o planeta Terra. Então nós deveríamos ser extintos. Por quê? Ele está levando a sua teoria às últimas consequências. Se nós nascemos do acaso, para quê? Não temos valor, não tem sentido. Como tudo se formou? No ambiente pós-cristãos, a era que nós vivemos, de nossos dias, é cada vez mais urgente a necessidade de nos prepararmos para responder a essas perguntas e termos equilíbrio entre saber o que a Bíblia diz e saber o que ela não diz sobre nossas origens, né? Isso nós vamos estudar um pouquinho logo à frente, né? Porque muitas vezes nós cristãos, nós tomamos algumas atitudes, né? E damos munição para outras pessoas falarem contra a gente. Quando nós queremos defender a nossa fé com ignorância. Nós devemos saber para não respondermos com ignorância, mas com sabedoria. O que ignorância? Respondemos bravo? Não, você falar coisas que a Bíblia não fala. Né? E vamos ver algumas coisas sobre também o que é a palavra de Deus. Vamos continuando aqui? Então vamos ao primeiro tópico, né? Entendendo a fé cristã. Tá certo? Entendendo a fé cristã. Vamos lá. Dentro do entender da fé cristã, nós temos alguns tópicos a ser trabalhado, tá certo? Alguns tópicos. Mas antes de entrar nesses tópicos, na questão da Bíblia Sagrada, às vezes, lembra, semana passada nós falamos sobre fé e ciência, né? Fé e ciência. Tem pessoas, e tem até cristãos, que eles querem que a Bíblia dê respostas científicas, como se a Bíblia fosse um livro de ciências, como se a Bíblia fosse um livro, podemos dizer assim, um artigo científico. Nós falamos que a Bíblia trata da revelação de Deus, de um mundo, né, natural e um mundo sobrenatural, onde ele fala da metafísica, de revelação. Mas tem pessoas que não acreditam na Bíblia Sagrada, né, porque ela fala que a Bíblia não tem explicações científicas. E tem cristão também que busca tentar entender a Bíblia através de teoria científica. Não vai conseguir. Por quê? Porque a Bíblia não é um tratado científico, mas a Bíblia é um relato, né? É uma narrativa da revelação de Deus, mas em alguns momentos ela tem que se colocar do nosso ponto de vista. Um pouquinho só sobre a ciência, né? Quando fala que Deus criou o mundo, né? Aí fala dos luzeiros, né? O luzeiro maior para governar o dia e o luzeiro menor para governar a noite. Aí as pessoas devem entender que o Sol e a Lua são menores, os dois igualmente são menores que a Terra. As pessoas... Hoje, pelos avanços científicos, nós sabemos que não é assim. Mas a Bíblia está falando que o Sol é menor que a Terra? Não. Apenas diz que Deus criou dois luzeiros. Um para governar o dia e o outro para governar a noite. Por quê? No princípio da antiguidade, Deus poderia falar do ponto de vista de quem está lá no espaço? Deus poderia falar não, ele teria que falar do nosso ponto de vista. Então é um livro descritivo do fenômeno que nós percebemos. Sabe o que é fenômeno? É como você percebe as coisas. Então quando você você olha para cima, você vê o Sol governando o dia você vê o Sol, e à noite você vê a Lua. Então é um relato descritivo do fenômeno que eu estou vendo, para que eu possa compreender, tá certo? Só para isso. Então a Bíblia não é um tratado científico, mas ela dá informações sobre a origem do universo e a origem de todos nós, tá bom? E nós vemos que muitas teorias também não são tratados científicos, né? Mas são teorias, muitas vezes, que precisam de fé.
Só para falar, quando você vai ver algum documentário científico baseado em teorias, não aquele tratado científico que vai falar de medicina, biologia, mas aqueles que falam da origem do universo, como é que eles falam assim? Os cientistas acreditam que o mundo foi criado há milhões. Os cientistas acreditam, com base no quê? Com base numa teoria. É tudo questão de fé. Então, até as teorias, enquanto não for provado qualquer teoria, é uma questão de fé. Tá certo? Mas vamos lá. Então, nós vemos aqui, quando nós vamos defender a nossa fé, nós temos que compreender como nós devemos trabalhar essas questões. E aqui tem o perigo das armadilhas. O que são armadilhas? O que são armadilhas? Algo que você vai doido, acha que vai ganhar, que você vai conseguir, e você cai numa armadilha e você não consegue sair. Enquanto você não souber desarmar aquela armadilha. E quando falar das questões de armadilha aqui, está falando de lógica, de argumentação. Paulo fala na carta aos Coríntios, né, que nós devemos levar cativo todo pensamento ou todo argumento, né, à obediência a Cristo. O que ele está falando? Você tem que argumentar e levar as pessoas a compreender e as pessoas a se submeterem ao senhorio de Cristo de Deus. Por quê? Através de argumentação. E lá tem uma versão de sofisma. O que são sofisma? É esses argumentos que falam aqui. Sofisma, dentro da lógica, são argumentos, todos entendem o que é um argumento, né? Quando você vai defender uma ideia, você tem que argumentar. O sofisma está na categoria de argumento não válido. Argumento que não tem consistência, tá certo? Então ele coloca aqui duas armadilhas, ou armadilhas retóricas, né? Que seria aqui a mudança do foco do assunto para outro, vamos supor aqui. A primeira são as falácias retóricas, ou seja, a mudança intencional de um foco em um debate com relação ao assunto discutido, né? Então, nós temos o foco aqui falando sobre a criação do universo, a criação, né? Aí, a pessoa, ela não tem argumento, ela muda o foco, ela ataca o quê? Ela ataca a pessoa, ou exalta a pessoa. Aí fala assim, primeiro assim, ó, a pessoa por ser famosa, né? A pessoa por ser famosa, ela está com a verdade. Então fala assim, mas isso aqui falou foi um cientista famoso. Tal cientista famoso, não está falando que ele é competente ou que é consistente. Está falando que por ele ser famoso. Entendeu? Aqui, ó. A primeira são as falácias retóricas, ou seja, mudanças intencionais do foco de um debate com relação ao assunto discutido. Isso acontece quando se afirma que algo é verdade só porque um cientista famoso declarou ser verdade. Isso está falando de ciência. Tem muitas outras coisas na nossa vida, irmãos, que só por uma pessoa famosa estar falando, nós assimilamos como verdade. Nós até discutimos um pouquinho ontem no PG, mas tem muitas coisas que acontecem, a questão de valores cristãos, né? Só porque aquele cara é famoso numa novela ou na televisão, muitas vezes até você, sem querer, você começa a achar que é verdade, porque o cara é famoso. Mas o cara não tem nenhuma competência naquele assunto, tá? Então, isso aí. O critério da popularidade, né? A pessoa é popular, a pessoa é... Então, o outro questionamento, que é o mais comum, é você humilhar, você destruir a pessoa, destruir a reputação da pessoa. Isso chama assim, argumento contra o homem, né? Argumento contra o homem. Então, você está falando sobre... você está falando sobre a criação do universo, aí o cara fala assim, eu não acredito nisso aí tudo, sabe por quê? Todos os cristãos são ignorantes, né? Eles não são profundos. Eles negam certas coisas, né? O Santo Agostinho, que foi um famoso no século IV, V, né, se não me engano, ele também era meio arrogante, ele achava que todos os cristãos eram ignorantes. Até ele ver um bispo pregar, e ele viu que a retórica dele, que a argumentação dele era inválida, porque ele tinha na mente dele que todos os cristãos eram ignorantes.
no termo popular, que hoje seria politicamente incorreto, todo mundo era burro. Não tinha condição de argumentar com ele, tá certo? Isso aí. Existe o argumento do espantalho, né? O que é o argumento do espantalho? Quando acusa, num debate, numa conversa, nós devemos ficar atentos disso aí. Quando você falar, você não dá primeiro a impressão que você está falando outra coisa. Porque acontece, na linguagem, na maneira de nós falarmos, nós falamos uma coisa e muitas vezes nós damos a entender que nós estamos falando outra. Mas as pessoas mal intencionadas vão pegar isso e vão falar. Por exemplo, falar que na lição está como exemplo, a terra é plana, a terra é chata. Quem falava isso na Idade Média eram algumas pessoas ligadas à Igreja Católica. Mas desde a Antiguidade e depois todos os cristãos não falavam. Era uma teoria que se falava, mas algumas pessoas. Mas e depois começou a falar que todos os cristãos na Idade Média acreditavam, para atacar a religião, acreditava que a terra era quadrada, que a terra era achatada. E não era. Quando você vai ver a história, nem todo mundo falava. Então, existia muitas vezes nós cristãos, irmãos, pela nossa falta de querer aprofundar, as pessoas fazem uma acusação contra os cristãos, e nós assumimos essa acusação. Nós falamos um pouquinho disso na questão da ciência. Quando acusaram os cristãos, os fundamentalistas, de ser contra qualquer tipo de ciência. E eles não eram, mas já passou tanto tempo que nós ficamos um pouco afastados, que nós assumimos essa posição, que nós somos contra a ciência. E não é, tá certo? Então eles falam assim, o cristão acredita na terra chata. Não acredita. A Bíblia não fala isso, a Bíblia nunca falou isso. Algumas pessoas, ignorantemente, sem profundidade, podem ter falado, né? E a segunda armadilha, essa que nós podemos falar, aqui foi a armadilha das falácias retóricas, né? A outra armadilha são dos preconceitos. Dos preconceitos, né? Porque, como eu falei, você que está na palavra de Deus, requer o que? Fé. Mas muitas vezes também os cientistas, como eu expliquei aqui, também requerem fé, porque ele faz uma teoria, ele tem algumas evidências, ele argumenta retoricamente, ele acredita. Mas se ele não puder provar, é através de fé. Tudo aquilo que foi inventado, foi desenvolvido no ser humano, ou até as teorias que existem, as pessoas imaginam, né, imaginam assim, criativamente, né, não é fantasia, mas imagina criativamente, e ele busca chegar naquele alvo. E a teoria também não passa disso, né? Mas quando é só teoria mesmo, não vai chegar. Então, eles acusam o quê? Uma vez que alguém sem fé pressupõe que não existe um mundo sobrenatural, então qualquer evidência do Deus, o Criador, acaba sendo descartada antes mesmo de ser analisada. Porque Deus não pode ser analisado. Aí fala assim, isso aí é fé. A ciência não consegue analisar, então não existe. Eu não acredito em mundo sobrenatural, então não existe. Se houver um milagre, eu vou buscar tantas outras explicações para provar que aquele milagre não existiu, que aquele milagre foi uma ilusão. Né? Lembra que nós falamos aqui quando Jesus ressuscitou, né? Até muitos teólogos, né, que assumiram essa posição da ciência, falaram que os discípulos estavam alucinados, tiveram uma doideira, tá certo? E essas são as armadilhas, né? Então, fala assim, eu não consigo entender que, além da parte material, existe um Deus que criou o universo. Então, eu vou negar, tá bom? Tá certo? Aí nós temos algumas outras teorias que não vai dar tempo de trabalhar todas, tá bom? Vamos lá. A necessidade de um Criador. Então, nós estamos até na questão de sentido, mas todas as coisas necessitam de vir de algum lugar. Todas as coisas necessitam de um Criador. Na verdade, o acaso não cria nada perfeito. Tem até uma teoria do design inteligente. Se você
jogar, mais ou menos assim, você jogar uma bomba numa montanha e explodir tudo lá, você vai ver só um monte de pedaço de qualquer coisa, não é verdade? Agora, se for lá numa montanha, pegar uma pedra, como aquela pessoa que trabalha com pedra, pegar uma pedra enorme, e ele, aos pouquinhos, for tirando, e formar uma bela estátua, você vai ver que aquela estátua não nasceu do acaso. Precisou do quê? De uma mente inteligente por trás dela para criar aquela obra de arte. Tá certo? E muitas evidências, não dá para trabalhar aqui, que demonstram isso. Até o nosso sistema solar, a atmosfera da Terra, tudo que existe, e até as coisas criadas, as estações do ano, já até comentei um pouquinho, necessita de um criador, porque nada surge do nada. Os cientistas acreditavam uma época aí, né, que quando não se conhecia muito as bactérias, os vírus, né, essa questão de bactérias e vírus, irmãos, é uma coisa em relação à história da humanidade, que o ser humano, o homem descobriu que existia, bem recente. Né? Eu acho que não faz nem 200 anos que o ser humano, o homem, os cientistas descobriram que existiam as bactérias, os vírus, os micro-organismos. Há pouco tempo, entendeu? Então, quando eles começaram a desenvolver essas coisas, eles viam que um monte de lixo, né, um pano sujo lá, depois nascia bicho, né? Depois descobriram que eram bactérias que se desenvolviam. Mas quando colocavam um pano, né, um pano lá, um lugar lá, totalmente esterilizado, não nascia nada, porque nada nasce do nada. Então tudo necessita de um criador. Sem o criador não existe. Então a teoria do Big Bang, mesmo que ela fosse real, né? No princípio não existia nada, né? Depois Deus criou, no princípio não existia nada, depois tudo explodiu. Explodiu, veio da onde essa matéria? Aí tem até a discussão sobre se a matéria é eterna. O que é matéria? As coisas físicas que existem, se é eterna ou não, né? Não vai dar para a gente detalhar isso aí. Quem sabe uma outra hora nós possamos fazer uma discussão mais acalorada sobre isso aí, né? Então, depois nós temos aqui a descrição da criação. Aqui é só para falar, até sobre aquilo que nós acreditamos. Lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois tem a descrição da obra de Deus dia após dia. Os 6 dias. Na verdade, os 6 dias, a obra de Deus sendo... Né? Aí tem as teorias. São dias literais ou são eras? Era, quer dizer assim, milhões e milhões de anos, né? São eras. Aí tem pessoas que querem juntar a fé e a ciência, as teorias, não a fé e a ciência, teoria científica com fé. Entendeu? Não é ciência, é teoria científica com fé. Tem gente que é... Aí, para poder haver uma coerência entre as duas, aí ele fala que os 6 dias não foram dias literais, foram eras geológicas, né? Por que eras geológicas? Porque quando vai analisar a geologia e se analisa a idade de certos fatores geológicos, né, assim, se vê que ele é mais velho, é mais antigo do que, podemos dizer assim, que segundo o relato bíblico, é mais antigo, tá certo? É mais antigo. Aí tem as teorias, né? Algumas teorias teológicas falam assim, que assim como Adão foi criado homem, adulto, né? Deus não criou um bebezinho, Deus criou um homem, não foi? Então, assim que Deus criou Adão começou a andar, se você pegasse Adão, se ele tivesse a aparência de 20 anos, e você fosse fazer uma análise, né, uma análise científica, medicinal, genética nele, qual a idade constaria dele? Que ele é um bebê ou que ele era um homem? Que ele era um homem. Então, alguns argumentam que Deus criou
a Terra, né, com idade avançada. Com a idade avançada. E, segundo essa argumentação, alguns cientistas, não que creem em era geológica, mas creem na literalidade dos dias, né, estudando ciência e sendo astrônomos também, descobriu-se que às vezes o cientista esconde das pessoas que existem galáxias, né, que quando eles pensam que foi que surgiu eles fazem todos os cálculos, quando foi que surgiu o Big Bang, né, há bilhões, bilhões e bilhões de anos, né, e eles veem que quando aconteceu o Big Bang, né, segundo a teoria deles, já tinha galáxias, assim que aconteceu o Big Bang, tinham galáxias, né, tão antigas, bem antigas já. Então, mas como é que pode, a partir daquela explosão, já ter galáxias, né, tão antiga? Galáxias seriam sistemas solares, tá bom, irmão? Sistema solar. Tão antigo, bem mais antigo do que aquele momento da explosão, segundo a teoria, tá bom? Só para trabalhar. Então, a Bíblia tem uma descrição sobre a criação do homem, do universo, do homem e de todos os animais, né? E depois nós temos aqui, especificamente, a história do ser humano, que dá muito, também a questão vai explicar de onde nós viemos. Deus criou o ser humano. Deus criou o homem, né? Do pó da terra, homem, mulher, macho e fêmeas, os criou. Isso é por fé, nós acreditamos. Mas aqueles que acreditam que o homem veio lá de uma larva, do oceano, foi virando, girindo, tal, e eles nunca conseguiram reproduzir, e nunca vão conseguir, apenas na mente deles vão falar, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos. Agora, qual que dá mais sentido para nós como seres inteligentes, né, seres racionais, seres criativos? Você acha que o acaso, né, consegue criar isso? Né? Será que o acaso consegue criar isso? Qual que é mais coerente com a lógica, com o raciocínio? Qual que é mais coerente? Né? Nós temos que pensar. Até que falar em acaso, viu, irmãos? Às vezes uma filosofia, porque muitas vezes essas teorias têm a ver com filosofias daqueles que acreditam. Quando nós pensamos em acaso, muitas vezes nós temos algumas atitudes na igreja, assim, da nossa vida cotidiana, parece que nós acreditamos em acaso. Nós achamos que existe algo além de Deus que controla, como se às vezes, até na nossa oração, né? Nós nos sentimos assim. Eu não estou falando que não é para você orar, você tem que orar, porque Deus responde a nossa oração. Eu estou falando, mas às vezes, a nossa motivação da oração, porque muitas vezes nós acreditamos em Deus, mas acreditamos no acaso também. Então, eu tenho que orar para que Deus me acompanhar, porque pode ser por acaso, né, uma causa diferente, sai do domínio de Deus e acontece alguma coisa. Como se, não é assim que nós pensamos? Como se existe algo que escapasse das mãos de Deus. Por quê? Desde quando surgiu a teoria da evolução, né, vem implantar na mente das pessoas, né, nos filmes e livros e tudo aí, e nós acabamos acreditando em muitas coisas que não existe, que não é bíblico, né? O acaso não existe. O acaso não existe. Existe uma mente criadora, um Deus criador, que criou esse universo, criou todos nós, e para nós explicarmos também algumas coisas erradas que acontecem nesse mundo, nós temos que pensar na queda, mas que Deus, mesmo sendo um ser humano caído, mesmo a natureza estando caída, não está fora do controle de Deus. Então, irmãos, não existe acaso. Nós oramos, nós pedimos a bênção de Deus, Deus nos guiar, Deus nos conduzir. Existe o acaso que pode nos pegar desprevenido, pode até nos pegar desprevenido, quando nós não oramos, né? Mas nunca vai pegar Deus desprevenido, porque todas as coisas são controladas por Deus, né? Então, para terminar aqui, eu queria só, se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós estamos quase terminando, para mim ir para o fechamento aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu sei que não dá para explicar bem todas essas coisas por causa do tempo, né? Em uma hora, menos de uma hora, não conseguimos, né, aprofundar o assunto.
Então, a Bíblia fala que nós devemos, Pedro fala, revelado por Deus, que nós devemos estar preparados para defender a nossa fé. Então, sim, irmão? Então, para os irmãos que estão nos ouvindo aqui nas redes sociais, que os irmãos estão comentando ali, a questão da importância de nós virmos para a escola bíblica, para nos aprofundarmos e saber defender a nossa fé. Esse foi o comentário aqui presencialmente. Nós devemos e temos que defender a nossa fé, não só por nós, mas pelas pessoas, né? Porque algumas pessoas são colocadas à nossa volta para que nós cuidamos delas, né? Nós devemos cuidar uns dos outros, né? A questão que nós trabalhamos da mutualidade. Então, tem 2 tópicos aqui para terminar. Defendendo a fé cristã. Então, se você sabe, o tópico é assim, se você sabe das suas origens, de onde nós viemos, né? Porque é uma questão importante do ser humano, quem sou eu, de onde eu vim? Né? Porque algumas pessoas têm muitos traumas, porque às vezes as pessoas não sabem de onde veio. É importante você saber de onde vem, você saber das suas origens, saber quem você é. Então, se você sabe das suas origens, você não deve se envergonhar da vossa fé. Quando fala de envergonhar da vossa fé, irmãos, muitas vezes nós confundimos fé com sentimento, várias vezes. Fé não é um sentimento, fé é aquilo que você acredita. Quando fala, defenda a sua fé. Qual que é a tua fé? Eu creio que Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é fé. Tá bom? Isso é fé. Aí, a fé é isso. Aí você vai o quê? Você vai crer, confiar e obedecer. Tá bom, irmãos? Porque muitas vezes nós ficamos perdidos na igreja, nós achamos que fé é um sentimento positivo, né? Um pensamento positivo que vai me fortalecer. Não, fé é você acreditar no que Deus falou, né? Fé é aquilo que você acredita, tá bom? Se você sabe das suas origens, não envergonha-se da sua fé, tá certo? Aí tem uma pergunta aqui, às vezes nós somos constrangidos, né? Por causa da nossa crença. Uma vez eu sempre procurei estudar bastante, né? Mas muitas vezes a gente sai daqui da igreja, né? Do ambiente mais simples, aí você vai para o mundão aí. Por isso que é importante nós sabermos, irmãos, por isso que a igreja, muitos irmãos perdem todos os filhos jovens quando vão para o colégio, quando vão para a universidade, porque eles não vão preparados naquilo que eles acreditam. Muitas vezes eles vão firmados em experiências assim, pessoais assim, não duram. Fé, sim, a crença verdadeira naquilo que é real, sim. Agora, experiências boas, mas experiências não mantêm a fé. E muitos vão no mundo do universitário, que é lá um foco, né, de fazer as pessoas descrerem no trabalho. Uma vez eu estava conversando com 3 pessoas, né, acho que mais ou menos 21 anos. Aí a pessoa está tentando dar uma explicação da fé e colocou ele como um cara arejado, um cara evoluído, né? E me olhou para mim e me jogou como exemplo de pessoa ignorante, que acredita em qualquer coisa. Aquilo lá me subiu, né? Entendeu? Desde então, irmãos, eu nunca mais eu já estudava bastante, mas eu não soube como eu era novo, né? Sem muita experiência nessa área, mas é difícil. Porque quando você se recusa a ensinar, né, a esclarecer, a dar respostas válidas para os mais jovens, quando eles vão para o mundo aí, eles perdem a fé, porque eles vão chegar lá, eles vão ficar constrangidos, vão ficar sufocados, igual a semente lá jogada no meio dos espinheiros, e vão perder a fé, tá bom? Então, nós temos que saber defender, né, para não sermos constrangidos ou ridicularizados, tá certo? Nós devemos saber, tá certo? O mundo vai... Então, e depois, se nós sabemos da nossa origem, nós devemos compartilhar a nossa fé.
Como é que eu compartilho a nossa fé? Muitas vezes, irmãos, nós compartilhamos experiência com as pessoas, até para levar o evangelho a crescer. Uma coisa assim, Jesus falou que nós receberíamos o poder do alto, nós, anunciar o evangelho, faríamos milagre, curaríamos os enfermos, tudo isso é da palavra de Deus. Mas, muitas vezes, nós só pregamos isso. Nós não pregamos a nossa fé, nós não pregamos para as pessoas que existe um Deus pessoal, que se revelou à humanidade, que criou o universo, que houve uma queda, e que tudo que acontece no mundo é por causa dessa queda, mas que está havendo uma redenção, que Jesus veio e morreu por nós. E a única coisa que nós sabemos compartilhar vem para cá para você ser curado, vem para cá para você ganhar um emprego. Isso é a totalidade da nossa fé, irmãos? Não. Compartilhar a fé é muito mais que isso. Quando você compartilhar a fé, você avisar as pessoas que existe um Deus pessoal, que criou, que se revelou na palavra de Deus, e que Ele está trazendo redenção para essa humanidade, e quando não acontece toda essa redenção, Ele deu dons aos seus filhos, ao seu povo aqui, para realizar esses milagres, realizar essas curas, mas tudo com base no Deus pessoal e criador. E muitas vezes nós só colocamos uma pequena parte, a pessoa vem, recebe o milagre e vai embora e nunca desenvolve a fé. Porque nós não compartilhamos o princípio da nossa fé. A base da nossa fé é Jesus Cristo. Eu não sei se eu consegui me fazer entender para os irmãos, e que não ficou nenhum mal entendido. Porque a gente fala uma coisa assim, as pessoas, você acredita nisso? Não, eu acredito em tudo isso. Mas a base de tudo isso é o Deus Criador. Não é? É o Deus Criador, não é? Sem você acreditar no Deus Criador, você está oferecendo um milagre que qualquer outra religião poderia oferecer, mesmo sem realizar, mas qualquer outra religião poderia oferecer. Agora, nós temos que acreditar no Deus Criador. Tá certo, irmãos? Encerramos, tá bom? Tá certo? Qualquer coisa nós podemos depois estar à disposição dos irmãos para... terminando aqui a lição, tá bom? Eu vou só fazer uma oração, Vamos nos postar em pé, fazer uma oração. Só avisando os irmãos. Sábado que vem vai ter o batismo lá na chácara, tá bom? Vai ter o batismo na chácara. Então, à tarde, 15 horas, 15 horas e 30 minutos lá na chácara. Vai ser a nossa igreja, mais outras igrejas lá da Zona Sul, tá certo? Mais 2 igrejas, o pastor marcou. Então, os irmãos que querem ir, que tenham automóvel ou que vão... já se programem, tá bom? Durante a semana, para que possamos ir lá na chácara, nesse batismo. Tá bom, irmãos? Tá certo? Tá bom? Depois o pastor vai passar mais informações. O pastor hoje não está aqui, porque o pastor hoje está tendo a conferência é online, mas é a conferência e o pastor está participando dessa conferência, tá bom? Tá certo? Vamos nos postar em pé, fazer uma oração e nos despedir. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por essa escola bíblica, obrigado pelo o ensino compartilhado entre nós aqui, essa troca de experiência fundamentada na Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouco, às 11 horas, culto.